Oi, queridos, tudo bom com vocês? Eu sou Evelyn Gessner e eu acho que nesse momento vocês já sabem quem eu sou, então é isso aí. E hoje nós temos um convidado especial. Moço, se apresente. Olá, eu sou o Nicolas André Guedes Cardoso, tenho 19 anos. O que você pensa em fazer da sua vida? Olha, no momento eu estou fazendo faculdade de matemática para ser um professor. A gente já faz faculdade. Você faz faculdade? Eu faço faculdade. A sua faculdade já está tirando seu juízo? Eles estão querendo. Conta aí pra gente, se você tá fazendo faculdade, do que você tá fazendo. Olha só, essa lição aqui, ela é muito interessante. Eu arrisco a dizer que essa e a próxima lição são uma das mais interessantes. Por quê? O capítulo 11 de Daniel, que é o assunto da nossa lição, ele é o capítulo assim, mais cheio de símbolos. Vou ser sincera, 2 minutos aqui. O capítulo mais cheio de fofoca. Ó, a gente precisa saber que existem fofocas boas, que é simplesmente comentar as coisas que de fato aconteceram. E a fofoca ruim é quando você aumenta, é quando você inventa, aí não é legal. Mas quando você fala do que realmente aconteceu, é fofoca boa. E esse capítulo tem muita fofoca boa. E é sobre isso que a gente vai estudar agora. Vamos começar então a nossa sessão de fofoca? Vamos. Acho muito edificante. Pergunta A do nosso primeiro tópico, a história da Pérsia. O que um anjo diz a Daniel sobre o Império Persa? O anjo explica para Daniel que ainda depois de Dário, ainda viria mais 3 reis e um quarto. E esse quarto seria muito mais poderoso. E aliás, esse quarto rei é da mesma história da nossa rainha Esther. Olha só, então já temos aqui uma sucessão de reis e qual seria o poder de cada um. É interessante lembrar que Daniel, ele teve a oportunidade de viver durante o reino da Babilônia e o reino da Medo-Pérsia. Então, aqui nesse momento, estava no início, né? Aqui é o primeiro ano de Dário, se não me engano, é literalmente o primeiro ano da pessoa que fez com que o reinado chegasse ao seu ápice, né? Estabeleceu a Medo-Pérsia como império e não simplesmente um reino. E depois dele vieram esses outros reis que contribuíram. Tá, diz pra mim, quem foram os reis que governaram o Império Persa após a morte de Dário? Após a morte de Dário, veio Ciro, que libertou o povo de Deus. Depois de Ciro, veio Cambises, filho de Ciro. Depois veio Bardia, ele era um impostor. E Dário I, que fortaleceu o império. E o último, que se chama Xerxes, também chamado Assuero, da história de Esther, que eu tinha falado antes. Olha só, eu gosto dele também, porque a história de Esther é uma das minhas histórias preferidas. Então, toda vez que fala sobre Xerxes, Assuero, em algumas versões, se não me engano, ele também é conhecido como Artaxerxes, se não me engano. Então, toda vez que falam sobre ele, eu fico muito curiosa para saber como é que ele era. Dizem as más línguas que ele não era tão gente boa assim. Existem alguns historiadores que falam que ele era meio... Enfim, não era o rei que a gente imagina. Eu prefiro acreditar que não era bem assim pelo bem da Esther, mas vai saber, né? Depois que aconteceu o Império da Medo-Pérsia, depois que surgiu o Império da Medo-Pérsia, então chegamos ao nosso segundo império. Sempre bom lembrar que a Medo-Pérsia, ela controlava 127 províncias que iam desde a Índia até a Etiópia. Então, ela controlava parte da Ásia até parte da África. Isso é um território muito extenso, ainda mais considerando que naquela época não tinha WhatsApp. Então, para você manter controle e manter todas essas províncias organizadas, você precisava ter uma estrutura e uma liderança muito hábil. Mas ela chegou ao seu fim e a próxima história, então, que a gente inicia é a história da Grécia no nosso segundo tópico. Existem aqui no Você Sabia algumas curiosidades sobre o povo grego. Se você é curioso igual eu te aconselho a ler, porque aqui tem algumas informações muito interessantes, falando ali de onde eles vinham e como foi a história deles até eles se tornarem o Império Grego. Nicolas, como o anjo Gabriel apresentou o Império Grego? Quem era o poderoso rei deles? Gabriel apresentou o Império Grego como se fosse
Tipo, sabe aquele filho muito mimado? Sei. Então, Conheço alguns. ele faria o que ele quisesse. Ah, E ainda mais, não teria ninguém que poderia fazer que ele parasse de fazer o que ele quisesse. ou seja, ninguém ia impedir ele. Exatamente. Ah, a vida desse cara tava muito fácil. Não gostei. Ah, não gostei. Então aqui a gente tem o Império Grego sendo apresentado como essa potência basicamente ilimitada. Tá, e quem era o poderoso rei deles? Ele era o rei Alexandre o Grande. Interessante que Alexandre o Grande, ele era filho do rei Filipo, que dominava a Macedônia. E o rei Filipo morreu. Até onde eu sei, ele foi morto de morte matada, se é que você que me entende. E então, Alexandre assumiu o trono. Alexandre assumiu o trono, ele já tinha seus 20... ele tinha 20 anos. E então, ele começou a reinar. E aí ele começou a conquistar, porque como o Nicolas bem falou, ele era como um menino mimado. Ele olhava assim e falava, gostei do seu povo, vou pegar pra mim. E ele ia lá e conquistava aquele povo. E por muito tempo ele realmente não houve quem o limitasse. Agora, o reino da Grécia, ele se diferenciava. Você pode me explicar o porquê? O que tinha de diferente dele dos outros impérios? Ele se diferenciava porque o foco do Império da Grécia era a sabedoria e o conhecimento. Ainda mais que o rei Alexandre, ele foi ensinado por Aristóteles. Nada menos, nada... Nada menos. E também Aristóteles foi aprendiz de Platão. Então, né, já sabemos. Inclusive, voltando ao tema da faculdade, né, eu acredito que você teve ou vai ter filosofia. Olha, até agora eu não vi. Eu espero que você esteja livre dessa matéria. Mas costuma ser uma matéria, assim, básica na maioria dos cursos. Eu tive que fazer filosofia e aí eu tive que estudar e tive que entender os escritos, a filosofia de Platão, de Aristóteles e de Sócrates. E é interessante que Alexandre o Grande foi ensinado pelo próprio Aristóteles. Então, por causa disso, eles cultuavam a beleza, a sabedoria, eles gostavam de aprender, de raciocinar e eles gostavam de colocar realmente a cabecinha para pensar. Então, diferente, por exemplo, da Medopécia, que destruía, levava cativo os reinos conquistados, a Grécia chegava nos povos conquistados e observava e procurava aprender o que eles tinham de melhor. Mas não somente isso, eles também proporcionavam oportunidades, mas também promocionavam com que as pessoas se desenvolvessem mais. Aqui a gente tem a menção de que Alexandre estabeleceu 20 cidades ao redor do mundo e a chamou Alexandria. E na maioria delas, ele incentivava a cultura física e intelectual, a admiração para a graça e a beleza e as mentes literárias. Ou seja, ele proporcionava, inclusive, as bibliotecas. A Biblioteca de Alexandria é uma das coisas que eu tenho mais curiosidade de conhecer dos tempos antigos, que simplesmente não é mais possível porque ela foi destruída por um grande fogo ali perto da época de Jesus, se não me engano. Então, ele proporcionava e incentivava essa sabedoria. Mais para frente a gente vai ver até como ele ajudou a propagação do evangelho também. Mas vamos lá. A gente falou que ele era um filho mimado e que ninguém impunha limite nele, mas teve uma coisa que limitou ele. Nosso próximo tópico, conquistador é conquistado e vencido. Pergunta A, qual foi o fim da carreira de Alexandre como rei e general da Grécia? A Bíblia diz que Alexandre seria um rei muito poderoso, mas que seu reino acabaria de forma repentina e seria dividida. Ele morreu jovem e seu império não ficou com ninguém, não ficou com seus filhos. Exatamente. Assim com a rapidez que ele surgiu, ele se foi. Ele teve 8 anos de conquista mais ou menos e ele viveu ali depois de que ele assumiu o reinado há praticamente uns 10 anos. E numa dessas batalhas que ele voltou, né, de uma das suas grandes conquistas, ele bebeu demais, teve suas complicações e infelizmente veio a falecer de uma morte assim que ele poderia ter completamente evitado. Não foi em batalha, não foi diante de um inimigo poderoso, foi simplesmente porque ele não soube se dominar. Será que Alexandre teve a oportunidade de ouvir sobre o Deus vivo e escolher servi-lo?
Sim, ele chegou a ouvir sobre Deus e até demonstrou respeito naquele momento. Na notinha fala: quando Alexandre conheceu essa companhia, para a surpresa de seu exército de generais, ele se curvou no chão para adorar o Deus cujo nome estava na mitra, usado pelo sumo sacerdote. Ele então acompanhou o sacerdote até o templo, em Jerusalém, onde os sacrifícios lhe foram explicados. Além disso, explicaram-lhe as profecias de Daniel sobre os surgimentos e a queda de Babilônia, as conquistas da Medo e Pérsia e seu posterior fracasso, a ascensão de um terceiro império. Daniel, que havia testemunhado antes de Nabucodonosor e Ciro, foram então citados. Alexandre reconheceu a Deus, mas deixou Jerusalém e avançou na batalha. Gaza caiu, o Egito capitulou, e lá, para satisfazer um orgulhoso egoísta, proclamou-se filho de Amon, um deus egípcio. Aquele que poderia ter se tornado filho de Deus preferiu ser chamado filho de Amon. Ele teve a oportunidade de ser chamado filho de Deus, mas ele preferiu ser chamado de deuses que nem existem. Ele teve a oportunidade de se entregar e provavelmente, se ele tivesse entregado a Deus, ele teria mais tempo de vida, poderia ter feito muito mais coisas e a história seria completamente diferente. Mas infelizmente ele fez a escolha dele. Depois que ele morreu, o que aconteceu com o Império Grego? Então, depois da morte dele, o império dele foi dividido entre 4 de seus próprios generais. E lembra que o império dele não foi dado aos seus filhos? Então, um dos seus generais caçou os próprios filhos e a própria mãe de Alexandre, os matando assim. Esses generais não estavam para brincar, né? Eles queriam o controle desse império, eles dividiram e eles mataram qualquer possibilidade contra o plano deles. Aqui fala que Cassandro... Cassandro não é o nome do menino. Alexandre, o quarto. Achei assim um pouquinho falta de criatividade. Você colocar Alexandre no filho do seu nome, se o seu nome é Alexandre. Eu acho que ele podia ter melhorado nisso aí, mas tudo bem. Cassandro, um dos generais, caçou o menino e matou de uma forma cruel. Olha só, para a história registrar que uma morte foi brutal, ela foi diferenciada, sabe? Infelizmente, um menininho de 12 anos teve que passar por isso. Agora, a gente entra na parte realmente assim, o puro suco da fofoca, podemos dizer, a partir dos próximos versos. Por quê? O Império Grego foi dividido em 4. Mas 2 desses generais ficaram com umas partes mais pobres, não souberam defendê-las e logo foram engolidas pelos outros 2 ou por outros povos. Agora, 2 dos seus generais souberam realmente fazer o seu trabalho e se destacaram na história. Aqui a gente vai entrar numa parte que as profecias vão usar 2 títulos, o Rei do Norte e o Rei do Sul. Durante a história, durante o desenrolar das profecias, esse título vai permanecer, embora as pessoas que o carregam são diferentes. Então, por exemplo, sabe como várias pessoas receberam o título de rei? Por exemplo, até mesmo o rei da Inglaterra? Então, esse era o título deles e várias pessoas receberam esse título, mas aquele título ali permaneceu. Do mesmo jeito funciona o Rei do Norte e o Rei do Sul. Às vezes até mudava de impérios, mas aqueles títulos continuavam em base da sua localização geográfica. Então vai ter um bocado de rei, vai ter um bocado de história envolvida, mas o que você precisa prestar atenção para saber quem é o Rei do Sul e o Rei do Norte é a localização geográfica desses príncipes, desses impérios e desses reinados. Agora, no nosso quarto tópico, o Norte contra o Sul, pergunta A: como Daniel descreveu o que aconteceria entre os reinos do Norte e do Sul? Daniel escreveu que os 2 reinos estariam sempre em guerra. Os pais e até mesmo os próprios filhos deles.
E olha, é uma bagunça, porque o Reino do Norte faz uma coisa, aí o Reino do Sul quer se vingar, aí ele vai lá e ataca, não consegue, aí o Reino do Norte acha pouco, vai atrás do Sul, aí o Sul consegue, aí o Reino do Norte fica fraco por um tempo, mas depois ele fica forte, aí ataca o Sul de novo, e vai e volta, e é realmente ali toda uma confusão. O meu verso preferido, e a explicação tá ali para você na nota, é o versículo 6. Aqui a gente tem até casamento envolvido na situação, tem separação, tem vingança, tem traição, tem de tudo aqui nesse verso 6. Para mim, só o verso 6 já dava uma novela. Agora você imagina o resto do capítulo. Bom, a gente entrou aqui no Reino do Sul, no Reino do Norte. Existe aí os dois generais que se destacaram, um deles era Ptolomeu, inclusive Ptolomeu é aquele que da sua dinastia viria a famosa Cleópatra, então ele é um nome aí que realmente se destacou, mas vamos lá, lembrando também que existiram mais de um Ptolomeu, porque ele tinha a mesma falta de criatividade do Alexandre, entendeu? Ele dava Ptolomeu como nome para os seus filhos também. Então a gente tem Ptolomeu I, segundo, terceiro, quarto e até não lembro mais o que, certamente. Mas se não me engano, chegou a 14 e 16. Enfim, que obra monumental, Ptolomeu II Filadélfo, que aí eles tinham Ptolomeu, o número e aí um apelido para eles se distinguirem, ajudou a concluir? Ele, basicamente, ele pegou o Velho Testamento e deu para seus 70 tradutores para traduzir o Velho Testamento para a língua grega, que naquele tempo a língua grega era a que estava dominando, basicamente. E, basicamente, também, a tradução grega ficou conhecida como a tradução Septuaginta. Isso também. Mesmo. E é importante a gente entender isso, porque isso que você mencionou é muito importante. O grego, ele não é uma língua complicada em comparação com as línguas daquele momento, tá? A gente precisa entender o contexto. Mas ele não é uma língua complicada em comparação às outras. Então era fácil de aprender, era fácil de se espalhar. Então, a civilização da Grécia e uma outra civilização que a gente não vai mencionar, mas enfim, também adotou o grego como uma língua principal. Então, quando Ptolomeu IV traduz o Velho Testamento para o grego, ele está possibilitando que muita gente tivesse acesso à palavra de Deus. E, além disso, a Septuaginta foi usada como base da tradução para muitas outras versões no futuro. Grandes reformadores usaram a Septuaginta para traduzir a Bíblia para o francês, para o alemão, para o espanhol, para várias línguas, para poder possibilitar a leitura da palavra de Deus para muitas pessoas através das gerações. Inclusive, é muito possível que a Bíblia que você está usando para estudar seja em base da Septuaginta. Então, uma coisa não tão pequena, né? Porque a tradução de um livro dava muito trabalho naquela época, e esse livro era a Bíblia, mas assim, uma coisa que foi feita há muitos anos atrás, há milênios atrás, serve sendo útil e fundamental para a gente hoje. E no nosso quinto tópico, a guerra e mais guerra, nós chegamos em mais guerra. Guedes, que eventos ocorreram com a próxima geração de reis do Sul e do Norte? Os filhos dos reis continuaram em conflito. O rei do Norte juntou um grande exército e avançou com muita força tentando recuperar os territórios. O rei do Sul reagiu com raiva e também entrou em guerra. No final, o rei do Sul até conseguiu uma vitória, mas ele ficou orgulhoso, matou muitas pessoas e esse sucesso não durou muito tempo. Ou seja, para não perder o costume, eles estavam lá brigando mais um pouquinho. Mas isso que você mencionou do orgulho que subiu para a cabeça, é importante a gente prestar atenção nisso, porque às vezes nós temos a oportunidade de ser bem-sucedidos, mas nesse momento a gente precisa lembrar que o sucesso não é só nosso. É Deus que nos proporciona a oportunidade, foi Deus que nos deu o talento e é Deus que nos ajuda a ter perseverança para atingir os nossos objetivos. Então, quando você conseguir alguma coisa, tenha a humildade de reconhecer que por mais que você conseguiu conquistar algo, você continua sendo criatura e deve adoração ao nosso Criador. Durante essa lição, a gente percebe que os reinos vão e voltam e brigam, mas quem continua no controle de tudo é o nosso Senhor.
Por isso que é tão importante entregar a nossa vida ao nosso Deus. Porque assim, independente do reino, do império, do rei que esteja no comando, nós estaremos ao lado do verdadeiro vencedor. Nicolas, foi muito bom te ter aqui conosco. O que você achou dessa lição? Olha, eu achei muito explicativa e também pense nisso, ajuda também muito. E também as curiosidades também. Sim, eu amei as curiosidades, porque aí a gente consegue mergulhar mais na época ali, entender o contexto histórico, e aquilo que ficava apenas briga do rei do sul, briga do rei do norte, se transforma pessoas, nomes, eventos, e aí a gente consegue entender melhor tudo isso. Muito obrigada pela sua participação. Pessoal aí de casa também, muito obrigada porque vocês estiveram aqui conosco. E olha só, esperamos você na nossa próxima lição. Até lá!